Olá, eu sou o Vina Guiar e eu tô de volta para falar sobre roteiro. E dessa vez eu vou conversar com vocês um pouco sobre estruturas narrativas e narrativa clássica. Nós não podemos falar de roteiro sem antes a gente partir do básico, que nesse caso é a narrativa clássica. A narrativa clássica, ela foi muito estruturada em cima de um livro que é a Poética do Aristóteles. Esse é um estudo que ele fez durante a Grécia Antiga sobre a tragédia grega e tentando entender os pontos comuns que todas as tragédias compartilhavam entre si. Ele tirou algumas coisas desse livro, algumas conclusões. Em vários momentos da história, esse livro é revisitado e novos movimentos artísticos ressignificam o que o Aristóteles disse há muitos e muitos anos atrás na Poética. Isso perdura até hoje, então muitas das coisas e muitos dos conceitos que ele criou naquela época nós ainda usamos para escrever roteiros, falar sobre filmes e tudo mais, e você vai encontrar muitas das coisas que ele disse em muitos dos filmes que a gente conhece. O Star Wars, todos os Star Wars possíveis usam muito da narrativa clássica, filmes da Marvel, filmes da Pixar. O Hollywood como um todo está imersa nesses conceitos que são tão antigos e que perduram até hoje. Existem três princípios que regem as narrativas que eu acho que são essenciais para eu apresentar aqui para vocês: o moralismo, o didatismo e a causalidade. Primeira coisa, o moralismo. Basicamente, toda a história tem uma moral. Toda a história, ela tá tratando sobre um tema, toda a história tá tratando sobre um aprendizado. Algumas são mais simples de perceberem do que outras. Por exemplo, se você pega Pedro e o Lobo, que é a história daquele menino que toda noite ele gritava para a vila dele inteira: lobos, lobos, para falar que os lobos iam comer a ovelha. Até o momento em que ele grita um dia que realmente tem um lobo, ninguém acredita nele e ele é comido pelo lobo. A moral dela é muito clara, que mentir é errado. Agora, vários outros filmes que nós assistimos constantemente na nossa vida, eles também têm morais, eles também têm aprendizados, eles também têm desafios que os personagens passam e que no fim vai mostrar se o que ele deveria ter aprendido foi aprendido ou não, dependendo de qual for a mensagem que você quer passar com a sua história. Didatismo. Essa é um conceito que eu não sei se eu concordo muito, porque ele dita muito sobre a facilidade de uma história ser contada para um espectador. E eu não acho que toda a história tem que ser fácil de ser consumida, mas só que toda a história tem que ser fácil de se aproximar, vamos dizer assim. Então, você tem que criar personagens que o espectador queira se conectar. Ele tem que ser uma história que ela esteja bastante pautada no mundo real também, para que você não tenha que explicar muitas coisas. Porque mesmo Star Wars, se você for pensar, que é um conceito complexo de uma guerra interestelar, que existem vários planetas alienígenas diferentes, poderes em conflito, no fim, elas ditam algo e elas falam sobre coisas extremamente humanas. Então nós nos conectamos imediatamente sobre elas. Então o didatismo não é sobre você tornar a coisa fácil, mas você tornar a coisa próxima. E por fim, a causalidade. Nas narrativas, as coisas acontecem numa sequência determinada que torna a história como um todo mais fácil de ser absorvida pelo espectador. Eu não estou dizendo que você não pode criar e modificar e brincar com os blocos da história. Se você pega, por exemplo, Pulp Fiction, ele é um filme que ele parece ser desconexo na maneira que ele conta a história, mas aquela é uma maneira muito inteligente de você estruturar uma sequência de eventos que no fim eles se encontram e concretizam essa ideia da causalidade. Então, causalidade dita mais sobre como organizar os eventos da sua história para potencializar a moral e o ensinamento que você está querendo passar com ela. Agora nós vamos entrar um pouco em maneiras de se contar uma história. Esse é um conceito que a gente chama de storytelling, que vem de story, né, que é história, e telling, de contar. O storytelling, ele dita sobre ferramentas, pensamentos, estudos e toda essa gama de raciocínio que está ao redor da criação de um roteiro, de um personagem e todas essas coisas. Então, por onde a gente começa a contar uma história? Para isso, eu vou ensinar para vocês o conceito de storytelling, que é basicamente esse termo em inglês, que é composto por duas partes, que é o story, de história,
e o telling de contar. Então são ferramentas narrativas que nos ajudam a entender e a estruturar a história que nós queremos contar. O que eu aprendi sobre storytelling, eu divido esse conceito nessas duas fases mesmo, o story e o telling. O que é o story? É basicamente a moral, qual que é a temática que você quer passar com a sua história. Depois, qual o personagem que você quer apresentar e que vai navegar com o espectador por essa história. Qual que é o conflito que vai testar esse personagem e vai mostrar essa moral que você está querendo revelar, para depois nós entrarmos no telling, que diz qual que é a trama ou como você rearranja as cenas que você está criando para melhor testar e propor essa história que você está contando. E por fim, o estilo, que é basicamente você está escrevendo um conto, você está escrevendo um filme, porque existem várias maneiras diferentes de se contar uma história, cada uma delas podendo potencializar ou não aquilo que você quer dizer com ela. Existem diversas ferramentas para a gente criar e entender cada uma dessas etapas. Então, como você cria o conflito perfeito que testa o seu personagem e que vai mostrar o seu tema no final, ou qual que é o tema que eu quero apresentar e como pensar o personagem que vai melhor disputar aquele tema, ou se você só tem uma cena legal na sua cabeça e você começa a criar personagens ao redor e, consequentemente, o tema. Por onde você vai começar diz muito sobre como você conta suas histórias. Mas todas as histórias, elas vão conter todos esses pontos que eu apresentei e você sempre tem que pensar que uma coisa, no fim, vai levar a outra. Então, um exemplo. Se você pega Procurando Nemo. O que é Procurando Nemo? É uma história sobre um pai superprotetor. Como a gente testa essa superproteção desse pai? Dando o pior filho para ele, que é um filho com uma nadadeira problemática. Então, o tempo todo, o Marlin, ele deseja e ele quer manter o filho sobre a própria nadadeira para proteger ele do mundo. E ele tem uma desculpa perfeita para isso, que é esse problema físico que o filho dele nasceu e que foi gerado de um trauma anterior. Como a gente leva ele a passar e aprender sobre isso? O Nemo é sequestrado, o que obriga ele a atravessar todo o mar, descobrindo todos os perigos, os riscos, muitas vezes se surpreendendo, conhecendo tubarões veganos, e ele navega sobre tudo isso até encontrar o filho dele e recuperar o filho dele. Mas só que isso não significa que o Marlin foi testado. Ele pode continuar sendo um pai super protetor ao recuperar o Nemo. E eu acho que essa é a genialidade da cena final de Procurando o Nemo. O que acontece no final é que aquele navio pesqueiro pega todos os peixes, incluindo a Dory, que foi a companheira dele durante toda essa viagem, uma amiga que ele conheceu e que ajudou ele em todos os momentos e que ele poderia abandonar ela naquele momento para proteger o próprio filho. Mas o que ele permite que o Nemo entre na rede e possa ser levado para sempre dele mais uma vez e liberte a Dory. Ou seja, ele é testado nesse momento final, colocando o filho dele num risco extremo e libertando a amiga dele no final. É sobre todos esses pontos específicos que a gente está trabalhando quando a gente está construindo uma história. Pior personagem para dizer sobre um tema, o aprendizado que ele vai ter durante essa jornada, quais os conflitos que a gente vai estar colocando que falam sobre o tema e como a relação dos personagens também dita sobre essa moral que você quer apresentar no final da sua história. Eu vou falar um pouco mais agora sobre estrutura narrativa. Existem muitas técnicas e teorias que ensinam como se construir e se moldar uma história. Algumas são mais utilizadas do que outras, algumas pessoas preferem umas do que as outras. No fim, vai ser o que você se sentir mais confortável e o que não vai atrapalhar você na sua criatividade. Mas é importante aprendê-las porque todos os conteúdos que nós assistimos, séries, filmes, jogos, tudo isso que a gente consome, estão usando essas teorias. Então, no fim, se você aprende uma delas e começa a se aprofundar, entender, uma história estruturada de tal maneira, existem atos diferentes, existem momentos específicos que certas coisas da história acontecem, é até bom para que você entenda como essas histórias que você está consumindo o tempo todo estão sendo construídas. Existe, por exemplo, a jornada do herói, que o Star Wars 4, Uma Nova Esperança, é construído em cima dela, e que é baseado nesse conceito do Joseph Campbell, que é o monomito, que ele viu várias histórias de culturas diferentes e tentou trazer um ponto comum a todas elas, como se elas
compartilhassem e essa fosse uma história global, uma história que nós humanos estamos contando desde o começo dos tempos. Não sou um grande fã, assumo. É funcional, existem conceitos que são legais e muitas coisas derivam do monomito, mas é importante aprender, mas é importante não tratar como uma única coisa e a coisa principal que existe. Porque existe de um outro lado, por exemplo, a roda de história do Dan Harmon. O Dan Harmon é o criador de Community, de Rick and Morty, e ele tem uma roda de história que ele constrói 8 passos que a sua história tem que passar para ser uma boa história, e é o que ele sempre faz em cada um dos episódios, cada uma das coisas que ele faz, ele usa essa história, ele usa essa roda de história. Então é um outro lugar, uma outra estrutura narrativa que você pode aprender e que você pode tirar coisas interessantes. Eu, particularmente, aprendi com um professor de roteiro aqui do Brasil que chama Thiago Fogaça, e ele constrói isso de uma outra maneira, tá? Que é o que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje. Toda a história tem 3 atos, né? Que são 3 etapas, que você pode dividir um filme mais ou menos em... O primeiro ato é 25% do filme, o segundo ato é 50% e o terceiro 25%. Não liga muito pra números e contas, tá? Isso são só coisas pra você ter na cabeça e pra você ajustar. Existem muitas teorias que vão falar, na página 12 do filme tem que acontecer com tal coisa. Isso é nada a ver. Você constrói a história como você achar melhor. Mas é bom ter esses ajustes, esses números, para você entender como, meu primeiro ato tá ficando muito grande, então eu preciso reduzir, eu preciso construir isso no segundo ato, etc, etc. Então, o que acontece em cada um desses atos? No primeiro ato, nós vamos apresentar qual é o mundo que a sua história se passa, qual o personagem principal que vai navegar com o espectador durante toda a trama, qual que é o incidente incitante, que é um conceito específico, que é basicamente o que joga a vida do personagem de ponta cabeça e que vai colocá-lo nessa jornada que ele vai empreender. E por fim, qual que é a força antagônica que vai estar jogando contra ele para impedir que ele alcance o objetivo dele. Essa força antagônica não precisa necessariamente ser um inimigo, uma pessoa. Pode ser uma vontade, pode ser uma energia, pode ser diversas coisas. Mas é algo que está entrando em conflito com ele constantemente e que impede que a nossa história comece no primeiro ato. Porque se o personagem quer algo e não tem nenhum conflito que impeça que ele chegue até ele pega o que ele quer e vai embora e acabou a nossa história. O segundo ato é basicamente quando a gente vai estar jogando essas duas forças constantemente. Então, o personagem vai estar querendo fazer alguma coisa, mas essa força conflitante vai estar resistindo a ele. E aí ele vai passar por vários altos e baixos, que uma hora o personagem ganha, outra hora o antagonismo vence, ou só cenas legais que vão acontecendo e apresentando mais sobre esse mundo, mas sempre girando ao redor desse tema, e é basicamente o grosso do nosso filme, né? Que é quando a gente mostra toda essa jornada acontecendo diante dos nossos olhos. Tem um ponto importante nessa parte que é no meio do filme. Isso é quase religioso e é até engraçado de perceber. Pausa um filme no meio, que você vai saber o que eu tô falando. O meio ponto de um filme é geralmente quando o protagonista ele está mais distante de alcançar o que ele quer. Ou seja, o antagonismo parece que está prestes a vencer, ou o antagonismo ele conseguiu algo que dificulta ainda mais a jornada do personagem, ou até mesmo o personagem ele só pensa em desistir no maior momento de desespero. Ou às vezes ele só conseguiu alguma coisa que distancia ele ainda mais da melhora que ele poderia ter no final. Esse lugar que a gente chama de meio ponto é realmente um grande teste que o personagem passa ali no meio, se ele vai voltar para sua casa quase que derrotado, ou sem aprender a lição que ele tem que aprender, ou ele vai continuar na jornada e conseguir o que ele quer ou o que ele precisa. Depois disso, nós seguimos até o final do segundo ato, quando se inicia o terceiro. O terceiro ato ele se inicia quando as forças do protagonista e do antagonista elas estão em um conflito tão intenso e tão forte que uma delas precisa morrer. Basicamente. Novamente, não é sobre um acabar com o outro como se os dois forem personagens. Não, é simplesmente se o meu personagem é um alcoólatra e é uma história que fala sobre ele vencer esse vício, é o momento em que ou ele vence
o alcoolismo, ou ele vai sucumbir a esse mal que está dentro dele, esse antagonista que faz parte da história dele. E esse é o momento que nós entramos no terceiro ato. O terceiro ato, ele vai se construindo, ele costuma ser, ele não geralmente tem esse 25% que eu falei, porque às vezes ele pode ser tão rápido, porque ele chega no conflito tão intenso que é necessário que a gente vá rapidamente ao clímax, que o clímax é essa batalha final, esse momento em que as duas coisas se encontram, em que você coloca um teste irresistível ao personagem, ou em que esses dois personagens, a força protagonista e a força antagônica, realmente se encontram e se encontram em uma luta climática e um deles é derrotado, não importa o que seja, mas é esse momento em que as duas energias se encontram e uma delas sai derrotada. E aí nós vamos para a parte final do filme, que é basicamente, ela estabelece o novo mundo. Ela estabelece esse novo mundo em que o personagem foi apresentado ou o mundo anterior, que derrotado ele é obrigado a retornar. Se você quer ser roteirista, eu insisto que você consuma o máximo que você conseguir de algumas dessas teorias que eu falei e tente aprender a entender o que vai funcionar melhor para você escrever os seus roteiros. Assista aos filmes que você gosta e tente entender qual que é o momento do incidente incitante que o personagem foi chamado para essa jornada. Ali no meio ponto, onde ele estava mais distante, qual que é a força antagônica, o que o clímax testou para ele. Eu acho que todas essas coisas são tão simples quando a gente aprende, mas são muito mais interessantes quando a gente começa a aplicar nas coisas que nós gostamos, porque é aí que a gente realmente entende e coloca em prática para além da escrita. Porque quando a gente for escrever, é legal que a gente tenha todas essas coisas em mente, é legal, mas só que é muito mais interessante ver como as pessoas concatenam e estruturam todas essas ideias para que você, quando for escrever a sua história, já tenha quase que uma base para você construir em cima. No nosso dia a dia, além disso, se você for um criador de conteúdo, eu recomendo muito que você pense nessa estrutura de 3 atos. Você tem que dizer sobre o que é aquele vídeo rapidamente nesse começo, nesse primeiro ato, para reter a atenção do espectador e você conseguir desenvolver durante todo esse meio, trazendo os altos e baixos, o sims e o não, para que a pessoa ela fique o tempo todo querendo saber mais as informações que você está trazendo e qual que é a conclusão que você vai chegar nesse nosso terceiro ato. Além disso, eu acho muito importante que criadores de conteúdo se entendam como personagens mesmo. Você, como criador de conteúdo, qual que é a sua maior qualidade? Qual que é o seu defeito enquanto criador de conteúdo? Qual que é a sua história que você conta, sabe? Porque muitas das vezes nós nos conectamos com as pessoas para além do que elas são. Se você pudesse me descrever agora um dos seus amigos, você descreveria ele fisicamente, você descreveria ele por algo que vocês viveram juntos, você também poderia descrever ele por uma qualidade ou defeito que ele tem, entende? Então são essas coisas que você está querendo apresentar e mostrar para os seus espectadores para que eles possam se aproximar de você, um cara que eu tô vendo falando na tela, mas como um personagem que eu gosto e eu quero seguir acompanhando. Pessoal, acho que por hoje é só. A gente pode se aprofundar muito em cada um desses conceitos e eu acho que isso fica como lição de casa para cada um de vocês, para entender melhor tudo isso que eu falei. Pesquisar, ler, ver vídeos no YouTube e todas esses repositórios de conhecimento infinitos que nós temos na internet hoje em dia. E eu gostaria de indicar alguns livros que vocês podem começar essa exploração pelo roteiro. O primeiro é um clássico, que é o Story, do Robert McKee. Esse livro, todo mundo, quando começa a falar sobre o roteiro, ele vai falar sobre o story. Eu não acho que todas as coisas que estão aqui você precisa decorar e lembrar para sempre, mas eu acho que é um bom lugar para você começar a entender roteiro e storytelling, principalmente para cinema, nesse caso. E o segundo é um livro do Fernando Palácio que chama O Guia Completo do Storytelling. Ele é um professor da ESPM que estuda e ensina storytelling, e eu acho muito importante esse livro para você entender como essas ferramentas são usadas no dia a dia e como você pode fazer o uso do storytelling mesmo que você não seja um roteirista, tá? Então tem várias aplicações de mercado, de marcas, de muitas outras coisas que você pode tirar como exemplo aqui desse livro. O terceiro livro é o Story Roteiro, que foi escrito pelo Thiago Fogaça, que foi meu professor de roteiro e storytelling e que eu aprendi
todas as coisas que eu sei hoje, basicamente. Esse livro, ele é basicamente um compilado de todos os cursos que ele deu, de todos os pensamentos e aprendizados que ele acumulou em todo esse tempo, mostrados de uma maneira bastante didática e simples, e que eu acho que vão cobrir o roteiro do A ao Z. Então, desde como você entender o seu tema, o seu personagem, tananã, e até como escrever um roteiro, que eu acho que isso vale quase uma aula separada, porque estrutura de roteiro é bem diferente de como você escreveria um conto ou até mesmo um livro. É isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me acessar nas minhas redes e canais pessoais, eu estou disponível para responder elas, e até a próxima.